Queria te convidar a abrir comigo no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Hoje você está aqui, talvez com a sua família. Estou vendo o Rubinho e Kátia aí com seu filho, que passam pela síndrome do ninho vazio. Já ouviram falar desse termo? O que é a síndrome do ninho vazio? Você pai, você mãe que tem filhos aí até 18 anos, que moram com você, a sua hora vai chegar. Uma hora vai ser apenas você e a sua esposa. É assim, eu tenho um filho pequeno, Josué, tem 3 anos. Em algum momento vai ser apenas eu e a minha esposa. E aí, querido, fica uma chave para você já aqui. Se você amar mais o seu filho do que a sua esposa, daqui a alguns anos vai dar muito ruim. Porque o seu filho ele vai voar. Você não cria filhos para ficar com você para sempre, você cria filhos para o mundo. Então, quanto mais independente ele for, é melhor. E ele vai voar. Você tem que amar mais a sua esposa do que o seu filho. E o Rubinho e a Kátia estão por esse momento aí já há alguns anos, já se adaptaram. Casa grande, já começa a pensar como? Meu Deus, eu preciso de uma kitnet, porque essa casa grande não faz o menor sentido. Estava conversando com o Célio, que é esposo da Ana, do Kids, e ele falou assim: rapaz, eu não aguento mais a minha casa é muito grande, cara. Tem 3 quartos, uma sala grande, e eu tô doido para meus filhos saírem de casa, que eu vou comprar uma kitnet, vai ficar só eu e a Ana, um banheiro só, não sei para que tanto banheiro dentro de casa, e é assim mesmo. E assim, você hoje chegou aqui com a sua família, na sua rotina, domingo é dia de ir para a igreja, e a gente pensa em coisas para sair da rotina, como se rotina fosse algo ruim, e você e eu somos induzidos pelo sistema que rege o mundo, que a gente precisa sempre de alguma coisa nova. Tem gente que é movida por coisa nova. Eu preciso de uma novidade sempre para me manter motivado. Enquanto que, na realidade, a palavra de Deus nos ensina, como nós vamos ver agora, que o extraordinário acontece dentro do ordinário. Tem a frase de um escritor chamado Chesterton, que ele fala: como é extraordinário ver pessoas comuns, em suas vidas comuns, em suas atividades comuns, trabalhos comuns, em dias comuns. Você vai ter mais dias comuns do que dias extraordinários. E você pensa, quando tal coisa acontecer, eu vou ser feliz. E essa tal coisa é algo extraordinário. Mas o extraordinário são raros dias na sua vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se eu pudesse intitular essa mensagem hoje, eu intitularia como A Mesmice que eu preciso. Repita comigo, a mesmice que eu preciso. Repita mais forte, a mesmice que eu preciso. Aleluia. Êxodo 3, versículo 1, vamos ler junto no telão? Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. Fala comigo, outro lado do deserto. E chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. E ele disse: que impressionante, fala comigo, que impressionante. Pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã que o Senhor reservou para sermos impactados pela Tua palavra. Toma a vida de cada um, cada pai, cada mãe, cada filho, cada pessoa que está aqui nessa manhã com a expectativa daquilo que o Senhor vai falar. Que a palavra que for proferida aqui não venha do Caleb, mas sim direto do coração do Senhor, para que ela produza os efeitos necessários para a gente viver a vida que o Senhor sonhou para nós. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Existem alguns textos na Bíblia que é interessante que se alguém não te explicar, passa meio que batido, né? Na história de Moisés, talvez a maioria aqui saiba, Moisés, em algum momento,
ele foi jurado de morte, e a sua mãe teve uma ideia de colocar ele num cesto, e ele foi encontrado pela filha do faraó, foi cuidado pela filha do faraó, e aqui existe uma grande ironia de Deus, que Deus é irônico, meu irmão. Deus é irônico. Deus colocou o libertador do povo dentro do palácio do faraó, e o faraó nem sabia disso. Ele tinha mandado matar todos os primogênitos daquele tempo, enquanto o primogênito que era para morrer, que ele queria matar, ele estava alimentando com a melhor comida, com as melhores regalias, com toda a proteção, com todo o ensino. E esse era Moisés. Acontece que Moisés, ele ficou revoltado com uma cena que um dos egípcios estava fazendo... os judeus eram escravizados naquela época, né? E os egípcios maltratavam os judeus. Então eles deram muito mais trabalho para eles, para que eles não tivessem relacionamento com Deus. Tem um texto que fala, o faraó diga: esses judeus, eles são muito numerosos. Vamos dar trabalho para eles, para que eles não consigam pensar em dominar a gente. E aqui existe uma tática do diabo que impera até os dias de hoje. O diabo, ele quer que você trabalhe muito para que você não tenha tempo para Deus, para que você não tenha tempo para a tua família, para que você não tenha tempo de contemplar a beleza do ordinário, a beleza dos dias comuns. E perceba que a tática do inimigo não mudou. Nos dias de hoje é isso que acontece. E lá no passado era isso que estava acontecendo. Então Moisés, vendo essa cena em que um egípcio estava agredindo um judeu, ele se enfureceu e ele agrediu aquele egípcio, e aquele egípcio veio a morrer. Ele entrou em desespero e ele pensou: quando descobrirem isso, já era para mim. Eu vou ser morto, vou ser preso, alguma coisa muito ruim vai acontecer. E o que ele fez? Fugiu. E ele fugiu para bem longe. Alguns historiadores dizem que isso foi em torno da metade da vida de Moisés, em torno dos 35, 40 anos mais ou menos. E Moisés ficou muito longe por muito tempo. Ele conheceu a sua esposa Zípora, e o pai dela, ele é Jetro, e ele tinha ovelhas, que era o negócio daquele tempo. Então Moisés saiu da corte do Egito para ser cuidador de ovelhas, e ele permaneceu nessa função durante 40 anos. Durante 40 anos cuidando de ovelhas, a mesma coisa todos os dias. E nesse texto que a gente acabou de ler, responsável pela Ana Clara Batista, compareça lá. Meu irmão, quando aparece isso aqui, você tem que ir. Vai estar acontecendo alguma coisa sinistra lá embaixo. Eu vou aproveitar esse gancho para falar com você, pai, e você, mãe. A responsabilidade das crianças da igreja não é do Kids, é de toda a igreja. Toda a igreja é responsável pelo Kids. Então você, pai, você, mãe, que você não faz parte do Kids, sinta-se exortado nesse momento pelo pastor do Kids. Você tem que fazer parte do Kids, porque o Kids não é um lugar que você deposita a tua criança lá para você assistir culto. Não é. É um lugar em que a sua criança, que o seu filho, ele como uma folha em branco, ele está sendo construído ali dentro da cabecinha dele, quem é Jesus. E quando o pai e a mãe faz parte desse momento, num cultinho, em que ele vê, olha, o meu pai e a minha mãe estão aqui. Isso ganha uma forma muito maior, um sentido muito maior dentro da criança. Porque a pessoa que o seu filho mais confia é você pai, é você mãe. Então você pai, você mãe, que não faz parte do Kids, hoje mesmo você vai mandar um zap para o seu líder de PG e vai falar assim: eu recebi a exortação do pastor hoje de manhã, e se você veio hoje só para receber essa exortação, já valeu. Vai mandar para o seu líder e vai falar assim: eu quero fazer parte do Kids, porque é importante. O meu filho é importante, eu quero fazer parte desse momento de construção de Jesus na vida dele. Amém, querido? Amém. Voltando aqui. Nesse texto de Êxodo que a gente leu, algumas coisas comuns estão acontecendo. Moisés era pastor de ovelhas. O que um pastor de ovelha faz? Ele conduz as ovelhas pelo pasto. Salmo 23, muito conhecido. Um dos salmos mais citados no mundo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui está descrevendo exatamente a função de um pastor. Porque em algum momento a grama verde vai deixar de ser verde. Então o pastor tem que ter essa sensibilidade e conduzir o rebanho para outro lugar. Em que vai ter pasto verdejante e água. Água tranquila. E aqui Moisés estava fazendo exatamente isso. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe. Perceba que Moisés vivia dias comuns. Esse aqui era mais um dia comum. Mais para frente, Moisés vê uma chama que saía do meio de uma sarça. A gente pode pensar, não faz parte da nossa cultura, mas uma sarça pegando fogo no meio do deserto, gente, é uma coisa muito comum, acontece toda hora, porque no deserto é um sol escaldante durante o dia, e quando o sol se vai, é muito frio. Sabe esse calor que está fazendo aí ultimamente? Lá em casa é impossível, meu irmão. Minha conta de luz veio R$800. Eu perguntei se dava para parcelar a conta. Não dá, não tem como parcelar a conta de luz. Se a gente tem algum satanás ali dentro daquele relógio, gente, não tem como. Mas o satanás está dentro da minha casa. Sabe qual é o nome desse satanás? Ar-condicionado. Satanás não, gente, isso é coisa de Deus demais. Eu fico pensando como as pessoas dormem sem ar-condicionado. Não sei, cara. Então você que não tem ar-condicionado, eu profetizo um ar na sua vida, para você dormir bem, para você ser feliz, porque você quer ver uma pessoa infeliz e raivosa quando ela dorme mal. É muito ruim dormir mal. E nesses dias comuns de Moisés, ele viu uma sarça pegando fogo. Ele pensou, peraí, tem uma sarça pegando fogo, isso é normal. O que não é normal, sabe o que é? Alguém sabe dizer o que não era normal, o que estava acontecendo ali? Ela não se consumia, ela não se queimava. Isso é impressionante. E vocês repetiram comigo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Perceba, Moisés estava na rotina. E no meio da rotina, algo extraordinário acontece. E eu te digo nessa manhã, você vai ser surpreendido por coisas extraordinárias de Deus, à medida em que você viver uma vida ordinária, uma vida comum, uma vida normal. Mas nós somos induzidos a pensar que, poxa, hoje o dia foi muito chato. Foi a mesma coisa. E existe uma palavra que é muito mal interpretada por você e por mim, que essa palavra é mesmice. Fala comigo, mesmice. Fala mais forte, mesmice. Todos nós precisamos de uma mesmice. O que vale lembrar aqui é o que é mesmo e é ruim. O que é o mesmo e é bom. As mesmas coisas certas todos os dias é muito bom. Sabe qual é o nome disso? Mesmice. As mesmas coisas erradas todos os dias é muito ruim. Sabe qual é o nome disso? Mesmice. Qual mesmice você escolheu para você? Qual mesmice eu escolho para mim? A mesmice boa ou a mesmice ruim? Todos nós temos uma mesmice. Quer ver um tipo de mesmice? Nossa, estou precisando de um negócio novo. Você quer o novo toda hora. Você quer sempre o novo. Isso é mesmice por coisas novas. E quando coisas novas não acontecem, você se frustra. E você vem para cá cantar um louvor. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Mas só que Deus está falando para você que não é tempo de você buscar coisas novas agora. É tempo de você buscar o mesmo todos os dias. E o mesmo bom. O que é o mesmo bom? Orar todos os dias. Daniel se prostrava todos os dias para orar. Alguns milagres aconteceram dentro da rotina. Quando Elias estava com aquela mulher que não tinha comida para ela mesma. E ele falou, você vai primeiro me servir. E depois não vai faltar o azeite. E nem a farinha na sua casa. Talvez a gente pense que
ela pegou vários potes e falou, então enche aqui para mim, que eu vou ter um estoque, eu vou fazer um controle na planilha, e eu vou consumir tanto de azeite, tanto de farinha por dia, e aí a gente vai ter algo extraordinário. Na verdade, não. Não vai faltar o azeite e a farinha. E provavelmente ela tinha só dois potes, um de azeite e um de farinha. À medida que ela ia usando, na rotina, na mesmice, no dia a dia, uma coisa extraordinária estava acontecendo diante dos olhos dela, no natural que ela vivia. E é isso que Deus quer fazer com você, meu irmão. Na sua rotina, no seu trabalho, na sua casa, mesmas coisas acontecendo. Então, o extraordinário acontece. A gente vive um tempo, tem um sociólogo polonês, que ele fala um termo da sociologia, não sei quantos já ouviram falar, na modernidade. Depois da modernidade, na década de 50, veio a pós-modernidade, na década de 80 aproximadamente, começou a se popularizar na década de 90, 2000, que aí veio a globalização, acesso à internet, aí começou a se ouvir falar mais da pós-modernidade. Acontece que em 2017, esse sociólogo polonês, descendente de judeus, que inclusive ele fez parte da Segunda Guerra Mundial, o nome dele é Bauman, o sobrenome dele é Bauman, o primeiro nome não vou nem arriscar, que é um palavrão diferente. Ele fala um termo que impera até os dias de hoje. Nós não estamos mais na pós-modernidade, nós estamos na era da modernidade líquida. Alguém já ouviu falar esse termo? Modernidade líquida? Não? É novidade, alguns já ouviram falar. O que esse termo significa? Que nós vivemos em tempos líquidos. Tempos em que nada foi feito para durar. Relacionamentos não foram feitos para durar. Empregos não foram feitos para durar. Relacionamento dentro da igreja não foi feito para durar. Os objetos não foram feitos para durar. Os carros não foram feitos para durar. A cadeira que você senta, a roupa que você veste, o celular que você usa. Meu irmão, eu não gosto de trocar de celular, mas ano passado não teve jeito. O celular era bom até um determinado dia. Aí naquele dia atualizou sozinho. O celular ficou ruim, misteriosamente. Gente, como assim? Alguém já passou alguma experiência assim comigo? Eu estou sozinho nesse mundo? Não, né, gente? Alguém já passou por isso. Se não passou, vai passar. Tá repreendido, pastor. Tá não, tá solto. Tá soltíssimo. Sabe por quê? Existe um termo chamado obsolescência programada. O seu celular, quando aparece lá assim, existe uma atualização disponível. Aí você pensa, uma coisa nova, novidade. Aí você vai agendar para madrugada, porque quando você está dormindo, você não vai usar o celular. Aí vai lá e agenda. Pode escrever, meu irmão. No dia seguinte, seu celular está travando, tem um negócio acontecendo, alguém te liga, a ligação não chega, aí aquilo ali vai acontecendo todo dia, você vai ficando com raiva, dá vontade de tacar na parede. Não é assim? Vem uma ira. Não é de Deus não, gente. E aí você vai pensar em trocar de celular. Você pensa, estou precisando de um celular novo. Sendo que aquele celular tem menos de 1 ano de uso. O celular que eu tinha antes tinha 2 anos e meio de uso. Aí eu estou com esse aqui. Aí eu tive um cuidado. Até quando que ele vai receber atualização? Até 2028. Diz que vai receber atualização. E até nisso você tem que prestar atenção. Quando você vê um celular novo, um celular barato, vai lá e pesquisa até quando que ele vai receber atualizações. Porque senão você vai ter que trocar ele de novo. E aqui, esse sociólogo polonês, ele fala uma coisa que realmente está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas pensam em seus relacionamentos. Vamos casar. Se der errado, a gente separa. E aí começou a gostar de uma pessoa. Já separei uma vez, vou casar. Porque se der errado, eu separo de novo. Eu conheço uma pessoa que casou 3 vezes já e separou a última. Você deve conhecer também. Porque se tornou algo comum. E à medida que você vai percebendo essas coisas, sai do comum para o normal. E você está normalizando o pecado. Você está normalizando coisas que o inimigo quer que você ache normal. E não é normal. Isso não é normal. Modernidade líquida, ela está dentro da nossa sociedade e a gente não percebe.
Relacionamentos não foram feitos para durar. As suas roupas não foram feitas para durar. Você pode atestar isso? Que os carros do passado, eles davam menos defeito que os carros de hoje. Os objetos que você comprava, os eletrodomésticos que você comprava no passado, não funcionam tão bem. Melhor, você compra hoje, não funcionam tão bem quanto os do passado. É ou não é verdade? A minha sogra tem uma máquina de costurar. Bem velhinha, com alguns pontos de ferrugem, e sempre atendeu muito bem ela. Aí eu falei com a minha esposa, depois que Josué veio, ela se mudou de Minas para vir para cá. Eu falei, a gente tem que honrar a vida dessa mulher. Que eu nunca imaginei que eu ia gostar muito que a minha sogra morasse perto de mim. Nunca imaginei. Até que eu cheguei a essa conclusão, demorei a chegar a essa conclusão. Porque quando ela veio para cá, eu estava assim, pronto. Aí já vai dar ruim, vai dar problema. Já comecei a fazer umas piadinhas. Pô, minha sogra caiu do céu. A vassoura quebrou. Na hora que ela estava passando aqui, ó, em Cabo Frio, caiu lá em casa. Ficou 5 meses morando comigo. Aí, meu Deus do céu. Teve uma vez que ela estava dormindo. Aí eu cheguei em casa à noite, com fome, e eu não podia fazer muito barulho, porque senão ela acordava. Aí, pô, eu comendo comida fria na varanda. Falei, tem uma coisa errada. Eu tenho que orar para essa mulher sair daqui. Aí eu orei e ela saiu mesmo. Aí depois eu comecei a orar para ela voltar, porque eu só podia chegar tarde porque ela estava lá. E aí, eu pensei, gente, eu tenho que honrar a vida dessa mulher. Então, cheguei para minha esposa e falei assim, amor, vamos comprar a melhor máquina de costura para ela e vamos fazer surpresa. Vamos pesquisar qual que é melhor. Aí sonda daqui, essa aqui é boa, tá chegando na conclusão. Compramos uma máquina. Ela ficou fascinada. Gostou muito, agradeceu, chorou, obrigado. Eu tenho me sentido amada pelo Josué, por vocês. É um prazer morar aqui. Amém. Passou um tempo, eu fui na casa dela e a máquina estava na caixa. E a velha voltou para o lugar da nova. Aí eu, será que estragou? Aí eu perguntei, Miriam, estragou? Aí ela, não, é porque a velha funciona melhor do que a nova. A nova não tem tanta pressão na hora de fazer a costura, ela não faz algumas funções. Aí eu, como assim? E talvez você tenha exemplos da sua casa de eletrodomésticos que eram melhores no passado. Os mais velhos você não joga fora, porque, cara, você não vai conseguir comprar um igual aquele. Porque os mais novos não foram feitos para durar. Quebra à toa. É tudo de plástico. Os carros de hoje são de plástico. Todo de plástico. Preço caríssimo. E no passado, as coisas duravam mais. Só que existe um modelo diabólico que impera nas pequenas coisas e sem perceber a gente traz para a nossa vida diária. A gente traz para a nossa vida comum. Se der errado, joga fora. Modernidade líquida. A gente não pode deixar isso entrar na nossa cabeça, porque nós teremos mais dias comuns do que dias extraordinários. Existe a beleza do ordinário, a beleza do comum. E como é incrível, meu irmão, você vir num culto pela manhã e você vê uma família comum, uma família normal, uma família que vive o ordinário bem vivido, vive a mesma coisa todos os dias bem vivido. Isso é maravilhoso. E no meio disso, Deus ele pode te surpreender. Eu gosto muito de futebol. E tem um atleta que jogou no Vasco, jogou no Flamengo, que é o Romário. Ele fez 1000 gols. E eu dei uma pesquisada, estava preparando essa mensagem. E eu pensei, gente, dos 1000 gols que o Romário fez, quantos foram extraordinários? Sabe, aquele gol plástico de bicicleta, nos acréscimos do segundo tempo, que deu o título. Ou aquele gol que ele fingiu que ia dar um chutão, deu uma cavadinha, passou por cima do goleiro. Sabe quantos gols extraordinários que ele fez? 180. Os outros foram todos gols comuns. Aquele gol feio, sobrou, gol. Biquinho, gol. Bateu no outro, gol. Isso mostra para mim e para você que vão ter muito mais dias comuns do que dias extraordinários. E aqui nessa história de Moisés, mostra exatamente isso. Porque se você não estiver satisfeito no ordinário, Deus nunca vai fazer o extraordinário acontecer. Jesus falou sobre isso.
Foste fiel no pouco, servo bom e fiel, te colocarei sobre o muito. Mas a gente só tem olhos para o extraordinário, para aquilo que ninguém consegue fazer. E sabe uma coisa que hoje as pessoas não conseguem ter e fazer e louvar e serem satisfeitos nessa única coisa? É a vida comum. Quer ver uma coisa? Outro dia eu passei ali pelo centro, aí eu vi o Daniel. O Daniel estava ali no trabalho dele. Aí eu falei, poxa cara, que legal. Nós somos comuns, nós estávamos no nosso ambiente de trabalho. E eu passei por ali, eu dei uma buzinada, ele olhou para trás. Quando ele olhou para trás, eu fiz assim para ele, ó. Não foi? Aí ele fez um coração de novo. Gente, isso foi um momento extraordinário dentro do ordinário. Você não esperava eu passar ali. Quando de repente passou um amigo e fez um coração. Ele, caramba, que legal, cara. Não estava esperando isso. Tem coisas que você não espera que vai acontecer, mas Deus vai fazer acontecer quando você estiver vivendo a mesmice do ordinário. Uma mesmice boa. E não se iluda, irmão. Existe o extraordinário para bom, para bem, e existe o extraordinário para mal. Existem coisas que são extraordinárias, mas não é muito bom. Estava falando ali com o Alexandre. Tem apenas 2 meses que meu pai faleceu. E foi algo extraordinário que aconteceu. Porque quando fala extraordinário, a gente pensa, é uma coisa muito boa. Mas o extraordinário é o que foge do ordinário. A própria palavra diz, extraordinário. Fora do ordinário. Existe o extraordinário para mal também. Os dias maus vão te alcançar. Os dias maus vão me alcançar. Mas no ordinário, Deus vai te surpreender. Mesmo quando é algo extraordinário para mal. E eu já contei isso aqui em outros momentos, que eu tive a oportunidade de desfrutar realmente da paz que excede todo entendimento, que está disponível para você. No dia do culto aqui, de despedida, o culto fúnebre do meu pai, eu estava muito tranquilo, estranhamente tranquilo, porque foi algo muito repentino. E aqui a gente vê que no extraordinário para mal, Deus também está. Querido, você e eu vamos ser quebrados por essa vida. Nós podemos ser surpreendidos a qualquer momento. Dentro da sua rotina, dentro da mesmice boa, você está vivendo o normal, o natural, e de repente algo extraordinário vai e acontece. Na cultura japonesa, uma cultura milenar, a cultura dos samurais, dos códigos de conduta familiares, eles tinham o hábito de fazerem vasos que eram passados de geração em geração, de família em família. E conforme o tempo passa, um vaso de barro ele pode ser quebrado. A Bíblia diz que você e eu somos vasos de barro, e Deus colocou um tesouro dentro de você. Ora, se somos vasos de barro, isso significa que nós somos frágeis. Você é frágil, eu sou frágil. E uma certeza, meu irmão, aquilo que é frágil, em algum momento vai se quebrar. Você vai ser quebrado em algum momento. Em algum momento um ente querido vai falecer repentinamente, como aconteceu comigo. Em algum momento você pode receber uma notícia: fulano, muito obrigado, mas não vamos precisar mais dos seus serviços. Pode passar na RH, que o contador vai fazer tudo da melhor forma e a gente vai te pagar tudo. Em algum momento você pode ser surpreendido com alguém batendo no seu carro, ou uma enfermidade que aparece repentinamente. Hoje pela manhã, uma amiga, ela me mandou mensagem e falou assim: Caleb, ore pelo Léo. Ela é aqui da nossa igreja, faz parte do KID. A Lawane me mandou mensagem e falou: Léo foi diagnosticado com apendicite e vai ter que passar por uma cirurgia de emergência. Estava bem ontem. Entrou na emergência, apendicite, vai ter que operar. E numa cirurgia, tudo pode acontecer. Mas nós cremos no Deus que pode fazer coisas extraordinárias para bem em momentos ordinários. E nós oramos, e ele está na mesa de cirurgia nesse momento. E eu vejo, querido, que mesmo quando você for quebrado,
Deus, em sua infinita sabedoria, misericórdia e bondade, e capacidade de fazer coisas boas em momentos ruins, Ele pode fazer com que algo seja visto como bom no meio do extraordinário mal. No Japão, esses vasos que poderiam ser quebrados, em algum momento, eles realmente eram quebrados. Imagina um vaso milenar, 3.000 anos, 2.000 anos de vaso, foi quebrado. O que a gente faz? Joga fora e compra outro? Modernidade líquida? Não para eles. A gente tem que fazer alguma coisa. Esse vaso é milenar. Foi o meu tataravô que fez. 3.000 anos de existência. Foi alguém muito longe na genealogia que fez. E então, isso começou a acontecer com certa recorrência. Então, um artesão teve uma brilhante ideia. Nós precisamos restaurar esses vasos milenares, porque é a história de uma família que está ali. Não é apenas um vaso. Compra outro e bota no lugar. Compra outro igualzinho e bota no lugar. Não, não era assim. Aí, um artesão, que não se sabe o nome, ele criou uma técnica chamada Kintsukuroi. Kintsukuroi é uma técnica milenar que um artesão muito habilidoso consegue fazer para reconstruir vasos que foram quebrados. De forma que esse vaso, depois de ter sido quebrado, ele se torna mais valioso e mais belo do que antes de ser quebrado. Mas espera aí, Caleb, como que algo que foi quebrado pode se tornar belo depois de ter sido quebrado? Eu vou te explicar. Esse artesão, ele tem uma técnica de colocar resina e pó de ouro entre as partes que foram quebradas. A resina dá a cola, o ouro dá a beleza. E depois de um tempo, aquele vaso ele é reconstruído. E ele volta para o lugar que ele estava. E aquele vaso, com aquelas rachaduras, brilhantes agora pelo ouro, ele se torna mais belo do que antes. Querido, não sei se você chegou aqui quebrado hoje, mas existe um artesão que tem a incrível habilidade de reconstruir aquilo que foi quebrado e te tornar belo, e te tornar mais bonito do que antes. Mesmo que você olhe para você mesmo e fale: não, eu estou todo quebrado, para mim não tem jeito. Até você encontrar esse artesão que diz para você: sim, tem jeito. Queria te convidar a se colocar de pé. Em 2 Coríntios 4, versículo 7, Paulo vai dizer: agora nós somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Meu irmão, existe algo belo no ordinário. E quando você e eu entendemos isso, que as nossas vidas comuns, a mesma coisa todos os dias, a mesma coisa boa todos os dias, orando, se dedicando, tendo tempo de qualidade com a sua família, tendo tempo de qualidade com os seus filhos, lendo a palavra com a sua família, com os seus filhos, isso é um tipo de mesmice que vai te levar a algo extraordinário em Deus. Em algum momento, algo extraordinário vai acontecer dentro do natural. Quero te convidar, feche seus olhos. Olha ao Senhor nesse momento. Diga: Pai, eu preciso enxergar a beleza do comum. Eu preciso enxergar a beleza do natural. Eu quero viver o ordinário de forma recorrente. Eu quero viver o ordinário para ser surpreendido pelo extraordinário do Senhor. Diga isso a Ele. Não seremos abalados. Eu quero orar por você nessa manhã. Você que está do lado da sua esposa, você que está perto da sua família, abrace bem forte a sua família nesse momento. E repita as minhas palavras. Existe algo belo na vida comum. Existe algo belo na vida ordinária. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, toma essas famílias aqui nessa manhã. Famílias que hoje entendem que a vida comum é o que nós precisamos. Uma vida constante é o que nós precisamos. E os dias extraordinários, para bem ou para mal, eles serão incomuns.
eles não serão recorrentes. Então nós precisamos nos apegar naquilo que é ordinário. A mesmice que nós precisamos consiste em orar todos os dias ao Senhor, em olhar nos olhos todos os dias, dizendo: eu te amo, dizendo: me perdoe, dizendo: vamos viver o ordinário de uma forma natural, de uma forma comum, porque nós cremos que em algum momento, vivendo o ordinário e o comum, nós seremos surpreendidos pelo Senhor no extraordinário. Pai, nós queremos declarar que essas famílias vão sair daqui nessa manhã, tocadas por essa palavra, tocadas pelo Senhor, para viver uma vida comum e ordinária em Ti, aonde o Senhor vai ser o centro de nossas vidas, aonde o Senhor vai ser o principal em todos os dias. Nós declaramos a Tua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia com cada família aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares, cuida de nós, lute as guerras que não conseguimos lutar, ó Pai, porque nós cremos que confiando em Ti, nós não seremos abalados. Querido, se você crê nessa palavra, levante um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe você, vai em paz.